Oi, gente, né, de Diversa por aqui. Hoje eu vim atualizar um vídeo que eu fiz há muitos anos atrás aqui no canal, que é sobre minha história de vida. Vocês estão me vendo meio que de lado por causa do apoio do celular, porque eu tô operada e não posso colocar o celular de frente, né? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu tenho 26 anos, sou natural do sul, do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande. E, gente, bom, vou começar do início. Eu nasci de 6 meses e eu nasci uma criança normal. Os exames deu normal, tudo normal. Só que na época da minha mãe foi me dar um remedinho na cabeça, funcionar uma veia, e acabou criando uma infecção hospitalar, que veio se estourar para fora, estourou para dentro e atingiu esse lado meu. Aí a infecção foi curada, controlada, só que acabou afetando esse lado aqui meu. Minha motoridade, um lado do cérebro, não que eu tenha alguma coisa cerebral, mas afetou a questão motora, entendeu? O desenvolvimento em si. Daí eu comecei a fazer tratamentos. Eu iniciei a fazer tratamentos com 4 anos de idade. Eu fiz fonoaudióloga para desenvolver a fala, porque do jeito que eu tô falando para vocês aqui, que eu ainda tenho dificuldade, eu não falava, eu só apontava. Eu tinha a língua presa, minhas mãos eram assim, virada para dentro, sabe? As duas, os pés também eram assim, virados para dentro. Para comer, eu fui comer a primeira vez sozinha, com 13 anos de idade, porque eu não tinha força nos braços. Aliás, eu não tenho nesse até hoje, né? Eu faço tudo com essa mão aqui. E para comer, eu fui dos 4 aos 13 anos até colocar uma colher na boca. Porque quando eu era menor, a mãe me dava comida e o que acontecia? A comida caía toda fora da boca, porque eu não sustentava isso aqui. Então tinha que estar estimulando. As colheres que eu comia era torta para poder caber na boca. No colégio eu usava mesa com adaptação para não cair nada. Minha prova era lida. Depois eu fui desenvolvendo na escola. A professora Marta me ajudou bastante. Ela fez lápis adaptado, caderno adaptado, tudo para desenvolver minha escrita, porque eu não conseguia pegar o lápis firme, eu temia, eu deixava cair. E desde então eu comecei a fazer esses tratamentos, tanto dentro do hospital como fora dele. A minha primeira cirurgia foi com 4 anos para colocar os pés retos, porque meus pés
eram assim, ó. Aí eu fiz essa correção, depois de um bom tempo eu fiz outra que foi no joelho para liberar os tendões, que me ajudou bastante. Depois eu fiz tratamento na APAE para me ajudar, só que eu saí da APAE porque o pessoal da APAE falou que eu era bem desenvolvida psicologicamente, que eu não poderia estar ali no meio dos outros, né, que ia atrapalhar a minha evolução, coisa do tipo. E assim eu fui indo. Fiz cirurgia nos joelhos, depois eu fiz na virilha para liberar mais mobilidade, para eu poder sentar. Só aí foi foi 3 cirurgias ao decorrer desses anos de quando eu era pequena. Depois eu fiz mais algumas, fui para Porto Alegre, fui para CD, fui para Pestalozzi, no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro disseram que não tinha muito o que fazer, porque era o mesmo tratamento daqui. E assim eu fui indo. Agora eu volto no meu tratamento. Como era a minha vida fora dos tratamentos? A minha mãe ela sempre se viu, trabalhava no peixe. Quem trabalha no peixe sabe como é que é. Ela pegava caixas e caixas de peixe para trabalhar, para ter uma renda a mais, porque o benefício que o governo dá não dá para nada, porque cada remédio que eu preciso na base de 500, 600, 700, dependendo da quantidade que eu tiver que tomar para recuperação, para dor, quando eu tenho dor nas articulações, né? Então, ela sempre pegou caixas de peixe para trabalhar assim por fora, sem ter uma renda, só para ter um dinheiro, a mais, porque naquela época nem chegava aos 1.000 e poucos que é hoje, que mesmo assim ainda é pouco. Naquela época era muito menos. Então ela limpava peixe, do peixe ela vendia roupa, vendia tapetes, tudo para tentar ter um dinheiro a mais para suprir. E aí, dentro dessa história, entra meu ex-padrasto, que não era uma boa pessoa. Tipo assim, vou dar um exemplo básico para vocês, porque se eu for falar tudo, isso aqui dá um vídeo mais de 30 minutos, dá até 3 horas de vídeo, e esse não é o intuito. Vou dar um exemplo, quando a mãe saía para trabalhar e os vizinhos que nos levavam para o colégio, porque era eu e mais 3, né? Meu padrasto não me levava no banheiro, dizia que não era obrigação dele, dizia que não ia me empurrar na cadeira. Às vezes que
muitas vezes que ele me levava para os lugares, quase quebrava meus pés, porque não tinha paciência. Então, dentro disso tudo, um casamento turbulento, porque a mãe cresceu muito com aquilo, sabe? Ah, eu preciso que eu preciso dar uma família para os meus filhos até eles ficarem grandes, entendeu? Para eles não crescer disso sem família e tal. Então ela aturou um casamento de 17 anos para nós esquecer com aquilo de família, sabe? Mesmo o casamento não sendo mais casamento há anos. Ela tinha isso com ela, não, porque eu não posso alugar uma casa na situação que eu tenho a venda, porque se com os peixes e com a ajuda que o governo dá já era difícil, imagina isso. Aí muitas vezes nós ia para Porto Alegre e não tinha. Vamos lá. Muitas vezes a gente ia para Porto Alegre e não tinha. E não tinha como voltar, porque o dinheiro era contado, era só para aquele momento dos tratamentos e das fisioterapias. Então, muitas vezes a gente dormia na rodoviária, eu dormia na cadeira, a mãe nas cadeiras da rodoviária, a minha irmã caçula, a Duda, em cima das malas. Por quê? Perdão, gente, se vocês verem, eu tava um pouco para falar, é por conta da voz e também da história, tá? Então, a Duda dormia em cima das malas na rodoviária. Uma vez a gente ligou para cá, pro meu ex-padrasto, e ele disse que não ia mandar dinheiro, coisa nenhuma, para não dizer outra coisa, né? Que não era obrigação dele e tal, que ele tinha coisas para se preocupar. E a gente ficou na rodoviária até conseguir voltar. Tanto que o pessoal da Planalto nos ajudou a voltar. A voltar não. Nos colocou numa sala VIP deles, sem cobrar nada, porque viu que a mãe tava para lá e para cá, porque o fiscal também, que pega minha carteirinha de viagem, não estava no momento. Aí ele colocou a gente numa sala VIP da Planalto, até resolver tudo. A gente ficou das 7 da manhã até 5:30 da tarde, 6 horas, esperando o tal fiscal para poder voltar para cá. Aí voltamos, ainda chegamos aqui à noite e o cara lá, né, não foi nos buscar. Quando foi reclamando e tal, insinuando mil e uma coisa.
E assim, ó, dentro disso tudo, antes disso, isso foi quando a gente já estava de volta no sul, porque eu morei um tempo no Rio. A gente foi pro Rio sem conhecer nada, só com a cara e a coragem. A mãe trabalhou de frentista, de auxiliar de loja. Acho que eu nunca falei isso aqui, eu vou falar pela primeira vez. Lá no Rio, teve uma família que quis me cuidar e quase fez tráfico humano comigo, né? Tráfico de criança, por causa do benefício, porque a mãe precisava trabalhar e precisava que alguém me cuidasse, né? Me levasse para a escola. E essa família se ofereceu para ficar me cuidando, né? E eles fizeram uns documentos falsos, quiseram que a mãe assinasse. A mãe nunca assinou porque a mãe desconfiava, né? E eles tentaram fazer tráfico humano, me levaram para casa da advogada deles, escondido da mãe, dizendo que era tratamento e tal. E a mãe estava trabalhando, né? Que a mãe trabalhava, mandava dinheiro para eles me cuidar e manter meus tratamentos enquanto ela trabalhava e eles fizeram isso. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui dessa história específica, porque é algo pesado. Nem sei se ela me permite falar isso aqui, porque foi algo realmente pesado, porque dentro disso eu tive uma alergia alimentar por causa da água do rio, do refri do rio. Eu tive alergia alimentar e problema nos rins. Aí eu fiquei fazendo tratamento até me curar também disso, porque eu tive desidratação, alergia dessas que cria bolha e tudo. E também tive vários problemas de saúde, que eu cheguei a ficar internada meses no hospital para descobrir o que era. Dentro disso, eu continuei fazendo os tratamentos para minha paralisia, né? E aí chegou um tempo que o fisioterapeuta do Rio falou, ó, não tem o que fazer pela Brenda, é fisioterapia, estímulos, ela tem que ser sempre estimulada. Já volto nessa parte, vou voltar para a parte que eu era pequena. Quando eu era pequena, a mãe começou a desconfiar, porque eu não falava, eu não andava, eu era toda mole. O doutor Fábio Ancion, não vou botar a foto aqui, porque por causa da ética médica, né? Não pode estar expondo os médicos. Quem quiser saber quem é, tem foto no meu vídeo lá, né? Que eu consegui uma foto pública, mas eu não vou botar nesse, porque o meu ortopedista não pode usar foto dele também, então eu não vou botar nenhum dos dois. Então o doutor Fábio falou para ela que ninguém falava o que eu tinha, todo mundo chamava de retardo mental, dizia que eu não ia passar dos 7 anos, dizia que eu não ia nem chegar na fase dos 10 anos. E ela começou a correr atrás. Foi para Pestalozzi, em Porto Alegre, foi para a CD, da ACD, correu atrás de tratamentos até experimentais, né? E nunca dizia nada. Aí quando nós voltamos, tá? Voltamos não, quando a gente ainda estava aqui, quando eu era pequena,
ela achou o Dr. Fábio e ele era o primeiro traumatologista especializado em CIDS, em pessoas com deficiência. Aí ele explicou que o que eu tinha era paralisia cerebral espástica, que o tratamento era correção e em cirurgias, que é as cirurgias que eu contei para vocês, que eu fiz uma num pé, outra no outro, e uma no joelho, outra no outro, e uma em cada lado da virilha, né? Para liberar mais os tendões e tal. Aí ele fez essas cirurgias, fez os tratamentos de botox. E a mãe, nesse tempo, sempre se vendo sozinha. O cara lá com pano, a sede de pesca dele, e a gente, muitas vezes, dentro de casa, comendo arroz, feijão e arroz, feijão e só arroz e feijão às vezes arroz, feijão e salsicha, porque ele dizia que as outras coisas eram frescura, coisa do tipo. Tem gente que vai me perguntar, tá, e como era quando tu era bem menor? Gente, quando eu era bem menor, minha mãe me teve com 16 anos, era 17. Então ela me teve muito nova. E como eu tive isso da infecção hospitalar, tive que ficar no oxigênio, eu e minha irmã, no caso, mas minha irmã não teve sequelas, ela não poderia ir me visitar. E todos os dias ela saía de a pé da casa da minha avó e ia até o hospital para me ver, para dar de mamar e tal. Tanto que o hospital começou a ver que ela estava ficando desidratada de não comer e me ver que o hospital pegou e deixou ela comer ali, né? Porque ela ia tirar leite, ia ver a gente também, né? Aí, quando eu nasci, eu não tinha nome. E um médico que era cristão pegou e disse que eu precisava de um nome para ser apresentada a Deus. Aí foi ele que colocou Bruna e Brenda. Aí ficou esse nome, a mãe até não quis mudar, né? Aí a gente ganhou um enxoval, porque naquela época não nascia gêmeos no HU, né? Que a gente foi, se eu não me engano, as terceiras gêmeas a nascer naquela época, porque não se nascia muito e tal. Aí quando eu era pequena foi isso. A mãe sempre se virando com o que podia, e se a gente queria comer algo melhor, o cara sempre dizia que era frescura, que não precisava. Até um colégio ele dizia que nós que fosse com uma sacola na mão, porque mochila era frescura, coisa e tal. Tanto que a professora Marta, que foi minha professora e psicopedagoga, cansou de dar lápis, desenhos para me estimular, porque sabia, né, que a mãe se virava e tinha vezes que a mãe não podia levar no colégio porque estava trabalhando no peixe para tirar um dinheiro extra. E aí, dentro disso tudo, teve uns problemas
pessoais relacionados quando eu falar periferia, vocês vão entender. Eu não vou falar aqui porque é pesado, mas é com polícia e outras coisas que, graças a Deus, hoje em dia está mudado. Hoje em dia a pessoa relacionada é soldado na barra, é um exemplo. É um exemplo para mim e para mim e para minha irmã mais nova e a minha irmã gêmea também, né? Não vou citar quem é aqui, porque é muito pesado também para ele. Ele não gosta de estar lembrando, mas como eu tenho quatro irmãos, vocês já vão ter uma base. Hoje em dia ele é chefe de solda, trabalha no outro emprego também e tem a família dele, tá? É só isso que eu posso dizer, até para não deixar a pessoa sem jeito, tá? Tem situações que eu não vou falar por completo, porque foi coisas muito, muito pesadas para trazer a público. No meio disso tudo, eu iniciei a minha caminhada cristã. Eu fui a primeira cristã da minha família. A moça que vendia doces me convidou e eu quis ir. Eu não sabia nem que era orar. Eu orava de olho aberto e olhando para cima. Deixa eu recapitular. Antes disso eu era católica, eu era devota da Nossa Senhora Aparecida, tinha até imagens e tudo. Quando eu fui pro Rio, o ônibus passou por Aparecida e tudo. Aí, dentro disso, eu conheci o cristianismo. A moça que vendia doces me convidou e começou a me levar. Inclusive, Lutz, obrigada se esse vídeo chegar até ti. Aí todos os dias de noitezinha eu ia pro culto. Eu ia pro culto todos os dias de noite com ela de a pé. Aí quando teve um culto da criança, que o pastor falou, vai ter filme para as crianças, tá? Essas coisas de comer e tal, né? E eu peguei e falei pro pastor, então não vou poder vir, porque a minha mãe ainda não recebeu. E o pastor disse, não, vem, não tem problema, tá? E eu fui. Nisso eu tá. Nisso eu tava lá na frente, tá, olhando o culto. E foi pra parte do filme. E aí ele chegou com bolachinha recheada.
Aí, gente, por causa dessa pessoa aqui, ó, Elias, o pastor Elias, por os mais conhecidos, que eu tive uma vida melhor, tá bom? E desculpa os engasgos no meio do vídeo. É que ele foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eu vou colocar a foto aqui, tá? Bom, ai, deixa eu colocar apoiado aqui. Desde daí, ele começou a me dar material escolar. Não que a mãe não me desse, a mãe dava, entendeu? Mas ele começou a ajudar a me dar material escolar, a sempre ir me buscar para ir nos cultos. Ele me buscava de a pé ou no carro dele, né? Porque a igreja era perto de casa. Aí teve um culto, sabe como é criança, né? Não sabe agradecer. Teve um culto, era num portão de garagem. E teve um culto que ele tava separando a palavra para ler. E eu numa forma de agradecimento, peguei e segurei a mão dele e falei obrigada. E fiquei todo o culto segurando a mão dele. E ele achou aquilo bonito, porque foi espontâneo. Aí virou uma ligação nossa. Toda vez que tinha culto, ele deixava uma cadeira daquelas de plástico branca do lado da cadeira dele e me sentava ali. E eu ficava sentada ali, agarrando da mão dele até ele ir pegar, né? Aí acabava o culto, ele sentava ali e tudo. Sentava ali, conversava e quando vinha me trazer para casa, a mesma coisa. Ele dirigindo e eu agarrando a mão dele, coisa de criança, né? Que pegou afeto. Aí ele começou a me levar para conhecer Pelotas, que é a cidade vizinha, para me conhecer a comunidade terapêutica dos drogados. Começou a me levar para todo canto, sabe? Onde ele e a esposa ia, eu tava. Por exemplo, um almoço no shopping, ele me levava até numa locadora, ele me levava meu exame de sangue para a terceira cirurgia. Para a terceira cirurgia, ele e a esposa foram, porque ninguém queria me levar, porque eu tava com gesso porque eu tava com gesso da segunda e ninguém queria me levar. Meu ex-padrasto dizia que não ia me levar, que não ia sair do trabalho para me levar, tal. Aí o meu pastor desmarcou o médico, desmarcou tudo e pegou e disse, não, ela não precisa, ela tem o avô dela para levar. Que eu comecei a chamar ele de vô, né? E aí se criou um vínculo. Se criou um vínculo, tanto meu dele como com a esposa também. Aí eles me levaram para tirar sangue. Aí eles disseram que se eu não chorasse, que eu ia ganhar presente, tal. E aí, criança, né, eu não chorei. Eles me levaram para tomar café, tudo. Aí, no meio disso tudo, meus tratamentos em Porto Alegre continuando.
eu indo para Porto Alegre fazer tratamento e tal. Quando eu sei que vocês querem saber, mas quando tu voltou do Rio, tu continuou? Sim, continuei os tratamentos. Fui para Porto Alegre, fiz a cadeira, fui para Bagé, fiz tratamento em Bagé, que Bagé é uma cidade daqui, né? Que tem centro de recuperação, e fui fazendo, fui me desenvolvendo. Em 2019, eu comecei a dar os meus primeiros passos. Foi em 2019 que eu comecei a andar no andador, né? Eu lavava louça, conseguia colocar uma roupa, só que com o tempo, a minha motoridade das pernas começou a ficar afetada, porque o meu primeiro médico falou, ó, se ela começar a andar e as pernas começar a doer, o pé dela vai virar, pode ter que operar quando ela parar de crescer, só que ele esperou eu parar de crescer e tal. Aí já volto para os tratamentos. Quando eu ainda era pequena, a minha mãe tinha que se virar, né, para dar conta de nós. Para te ter uma noção que eu ainda bebezinho, a minha mãe me dava leite com o bico do peito sangrando, secado, ou misturava água com massa para dar para nós o que comer, porque o meu pai de sangue nunca quis saber. Quando soube que que ia ter uma filha com deficiência, não quis aceitar e tal. E a mãe sempre se viu desde pequenininho. Ela dava mamar para nós, para mim, para minha irmã, com os peitos sangrando. Ela teve na porta da minha avó, com na porta da minha avó, o meu avô biológico na goela, na porta da minha avó, desidratada, o último de desidratação e... como é que se diz? Quando gruda a pele. Desnutrição, desidratação e desnutrição. E assim eu fui crescendo, sabe? Essa parte eu posso falar. Quando eu era bem menor, que a mãe se virava, trabalhando autonomamente, né? Ela me deixou com o primo dela, pro primo dela continuar os tratamentos. O que o primo dela fez? O primo dela não. O que a mulher do primo dela fez? A mulher do primo dela, Daiane, eu posso dizer o nome aqui. A Daiane, o primo dela saía para trabalhar, que ele era caminhoneiro, e essa mulher me deixava toda mijada, toda cagada, e ainda dizia que eu chamo o primo dela de pai até hoje. Eu tenho meu padrasto, hoje em dia, que é outra pessoa, que é meu pai, né? Que eu tenho como pai,
mas eu também tenho um primo da mãe que eu chamo de pai. E ela me deixava cagada, mijada e dizia que se eu contasse pro pai que ela ia me arrebentar, que ela ia me quebrar, ela me tirava do colchão e me deixava no chão, berrando. Quando eu chorava, ela me dava mais ainda. Quando me colocava no vaso, ela me dava de varinha. Aí, uma vez, ela saiu e eu fiquei em casa. E ela pegou e disse que já voltava. E ele voltou cedo. E ele me botou pra cima da cama com ele e falou assim: filha, que foi? Tu tá estranha. E eu peguei e falei assim. Ah, eu fui falar e ela olhou por trás dele e fez assim: se tu falar, tu vai ver amanhã. Vou te fazer isso, isso, isso. Comida. Ela pegava a colher quente, enfiava na minha boca, me pegava pelas orelhas e apertava. Era horrível, horrível. Tudo que vocês possam imaginar. Aí um dia ela saiu de casa e eu fui engatinhar, passar de uma cama para outra e tranquei os meus braços assim, embaixo do colchão e fiquei trancada, gritando, e a minha avó ouviu. E a minha avó falou pra vizinha, né, da casa da frente, que o primo da mãe morava nos fundos e a vizinha morava na frente. Não, essa é a Brenda gritando, eu conheço o show dela, e a vizinha dizendo que não era. E a avó foi correndo lá e viu que eu estava trancada, toda mijada, toda machucada, e a avó me tirou dali. A avó com idade já, né? Me tirou dali e tal. Me tirou dali e me levou pra casa dela, junto com a minha irmã gêmea, né? Aí vocês estão me perguntando, ai, tua irmã gêmea. Minha irmã gêmea, desde pequenininha, ela sempre foi muito apegada na avó. Então, para a avó não ficar sozinha, a avó perguntou se poderia ficar com ela. A mãe sempre foi ver tudo, sempre procurou, mas a minha irmã ficou com a minha avó, para velhice a avó não ficar sozinha, coisas assim, né? E aí, minha irmã foi criada pela minha avó, mas por opção da minha avó, entendeu? Pra minha avó não ficar sozinha na velhice, coisa e tal. Tanto que a gente sempre ia ver minha irmã e tudo. Voltando para o assunto, aí eu fui pra casa da minha avó, a avó ligou pra mãe, pra avisar a mãe chegou lá e desmanchou a mulher, arrastou a cara da mulher no asfalto. Aí chamaram a polícia, a mãe explicou pra polícia e a polícia falou, ah, é por causa disso? Então pode bater mais um pouco. E aí, aí, a, aí a mãe pegou, me levou para casa, continuamos os tratamentos, a mãe pegou, largou os trabalhos que estava fazendo por fora para focar em mim, né? E aí o primo da mãe, que eu chamo de pai, pegou e queria me ver porque ele não sabia de nada, né? Porque eu não falava. Ele ficou desesperado porque ele era muito apegado a mim. E eu a ele pedia para me ver e a mãe acabou proibindo. Depois a mãe sentou e conversou com ele e liberou e tudo. E aí, gente, essa é minha história de vida. Tem muito mais coisas que eu falei que eu não vou falar aqui porque é pesado
e toca em outras pessoas que talvez não queiram ser citadas aqui, porque foi muito pesado, tá bom? Então, não, quando eu conheci esse meu pastor, eu nunca tinha ido num cinema, ele me apresentou um cinema, ele me apresentou muitas coisas. Infel, infelizmente, em 2014 ele acabou falecendo por causa de um problema no coração. Ele foi operar o coração e deu alta muito bem. Eu falei com ele um dia depois, sei que estava bem, tinha dado alta, só que o médico disse que ele não poderia se estressar e acabou se estressando em casa e voltou para o hospital. No outro dia postaram que ele estava mal no hospital. E aí eu estava no colégio e eu cheguei do colégio e eu estranhei que eu liguei para ele para saber do culto e como é que ele estava. E só caixa postal. E eu falei pra mãe, ué, o vô não tá atendendo. E ela pegou e falou pra... E ela pegou e falou pra ele, pra mim, quer dizer, filha, eu tenho, eu tenho uma coisa pra te falar do teu avô. E eu peguei e falei, o quê? Ele tá bem? E ela sacudiu a cabeça e falou, não, teu avô faleceu. E eu me lembro que eu tava de pé. E eu peguei e falei assim, não, é mentira. Eu, eu vou ligar pra ele. E ele... Tudo que eu não falar, gente, eu vou legendar aqui, tá? Perdão. E aí eu falei, não, porque eu vou ligar pra ele e ele vai atender eu ligando e dando caixa postal e caixa postal. Aí eu fui no Face do filho dele e eu vi lá o texto e tal. E eu comecei a gritar, não, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira.
Aí eu caí de joelho na beira da cama. Nessa época eu ficava de pé sozinha. Eu caí de joelho na beira da cama e pegava o celular e ligava, e ligava, e ligava, e nada, e nada. E eu dizendo que não, e não. E eu dizendo que não, e não. E a mãe me abraçou e me explicou e falou que ele foi mal para o hospital por causa de estresse e acabou subindo a pressão junto com o coração e teve um ataque no coração. E ali eu fiquei, e eu ligava, e caixa postal, e caixa postal. Até que eu tava de joelho no chão. E eu, aí, daí, eu, eu passei a noite sonhando e chorando, isso em 2014. Aí eu desenvolvi crise de pânico, junto, junto com ansiedade. Aí, gente, eu desenvolvi crise de pânico junto com ansiedade, para vocês verem que foi uma coisa tão, tão traumática que eu tinha falta de ar, eu achava que eu ia morrer, e eu não saía do quarto, eu não saía da rua. Se eu fosse num aniversário e tivesse som alto, eu botava a mão na cabeça e dizia que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. Aí os médicos me explicaram que era crise de ansiedade pós-trauma e tal, que eu precisava me controlar para não ter que tomar remédio. Mas velha, quemzinho me dá um calmante leve, né? Aí a crise eu consegui vencer, né? Eu tenho hoje em dia, mas é só em situação de perigo. Hospital e cirurgia é só em situações assim. Aí, entrando mais na minha vida pessoal, em 2016, eu conheci o meu ex-noivo, Natanael. Foi em 27 de setembro, não, 23 de 2016. Aí, tava tudo ok, ele era cristão, eu também. A gente namorou 2 anos e ficamos noivos no ano seguinte, que ele me pediu em casamento e tal. Eu era nova, mas a gente tava fazendo tudo dentro da palavra, né? E aí nesses 2 anos para 3 quase, né, de namoro, junto com o ano de noivado, a, a minha ex-sogra não me aceitava, me ofendia de aleijada, me ofendia de aleijada, dizia que não tinha nora doente, coisas horríveis, horríveis, horríveis. E eu, com toda a paciência do mundo, tentava dialogar, tentava entender, perguntava o que eu tinha feito para ela não me aceitar. Gente, essa aliança
porque tem o que não é do meu ex-noivo, tá? É do meu relacionamento atual. E eu tentava entender, né? Porque eu achava que a culpa era minha. Só que a culpa nunca foi minha. Era uma coisa dela. No meio disso, meu ex-noivo sempre perguntava se estava tudo ok. E eu passando por muita coisa dentro de casa, eu não falava pra ele, porque a mãe dele já me odiava por um fato de, de eu ser cadeirante. Imagina se soubesse das outras coisas, né? Então eu ficava na minha, eu chorava sozinha, ela noites e noites acordada, preocupada com a situação que estava acontecendo dentro de casa. Eu ficava quieta, não falava nada para ele. Até que um dia, ah, ele me ligou e falou: mãe, dá oi pra Brenda, tua nora. E ela pegou e falou assim: já te falei que eu não tenho nora doente. E pegou e saiu com a Bíblia na mão. Ela era cristã também. Aí teve um dia que foi a gota d'água, que ele comprou a passagem para vir, né? E ela rasgou, escondeu a carteira dele, não deixou ele vir. Não vou contar tudo aqui, porque foi uma parte pesada da minha vida também, tá bom? E escondeu a carteira dele, não deixou ele vir. E disse que se ele viesse, ele ia ficar sem emprego, tal. Aí eu peguei e disse: não, eu não quero mais, porque eu tô esgotada. Já fiz de tudo para tua mãe me aceitar. Vou há quase 4 anos contigo e nada resolve, sabe? Aí terminei o relacionamento, fiquei uns bons anos solteira. Conheci meu segundo namorado, que fazia de tudo por mim, não posso mentir. Me levava em médico e tudo. Só que, digamos que nem tudo é perfeito, né? Ah, olha em mim como é as coisas. Ele fazia tudo que a mãe faz. Só que, olha só, eu comecei a estranhar que ele ia lá onde a gente morava, de domingo a domingo, quando tinha folga. E ele começou a não ir. Ia sempre chegar cansado e tal, né? E certo dia, eu peguei e desconfiei. Peguei e falei pra ele: aonde tá isso? E ele me mentiu que estava na igreja orando por nós. Sendo que ele nem tinha religião, usou a minha para esconder o que estava fazendo. Aí eu abri o Face e deu o caso de eu abrir o Face e ver a mulher se declarando para ele e tal. E eu peguei e chamei ela. Eu digo: que história é essa? Eu sou namorada do Ezequiel, tá aí a foto no perfil, tal. E ela pegou e disse: como assim? Se ele disse pra mim que tu era só uma amiga que ele ajudava. Eu digo: como é que é? A foto tá no perfil. Olha aí, eu mandei foto pra ela na casa dele, com os pais dele e tudo. E ele me mentindo, dizendo que as contas dos motéis, os prints das conversas indecentes, era tudo montagem e tal. Foi 6 meses esse meu segundo namorado. Aí eu descobri, terminei. Ele também deu em cima da minha irmã gêmea.
disse que eu era bonita, mas ela era mais ainda, que ficava excitado perto dela, tal. Eu não posso nem ver ele na minha frente, que eu peguei ódio, sabe? Aí eu sei que eu, como cristã, não posso ter ódio, mas essa pessoa ultrapassou o limite do limite. Aí eu descobri a traição e tal, tudo. Aí por causa disso, sabe quando tu pega nojo? Eu fiquei 7 anos solteira. Porque eu não confiava, eu dizia, homem é tudo igual. Não presta e tal. Aí, para não me alongar muito, gente. Aí no decorrer desse tempo, eu ia andar no andador e comecei a cair no chão. A cair muito e senti muita dor. E o meu pé começou a virar cada vez mais para fora. Eu comecei a ter dor. Quando eu voltei pro hospital que eu me trato desde os meus 4 anos, o meu médico já tinha saído e tinha passado por o Dr. Renan, que é o meu médico atual. E o Dr. Renan falou que talvez teria que mexer na minha bacia e tal, e que teria que fazer um exame. A gente correu atrás desse exame, fomos atrás desse exame, 1.800 e pouco o exame para saber. Só que eu fiz o exame e deu que não precisava, que pro meu CID que eu tenho, para vocês entenderem, para a condição que eu tenho, a minha bacia e coluna era perfeitamente reta. Que só precisava mexer no tornozelo e na tíbia, né? Porque estavam rachados e tal. Tá, fui, levei esse exame com o meu ortopedista atual, tudo. Aí, para vocês terem uma noção, ele falou que eu sou um milagre da medicina, que como que a minha coluna era reta, que eu era para andar toda encurvada, nem falar direito e tal. Aí eu fiz a primeira cirurgia de correção do tornozelo e da tíbia, tava tudo ok. Tudo ok. Só que o residente dele mandou eu sentar, que eu precisava sentar. Claro, eu segui o que o médico falou, né? Que eu precisava sentar. Eu sentei com apoio, almofada, tudo. Eu estava jogando na sala. Quando eu levei um susto, conforme eu levei o susto, eu bati a perna e fraturei em cima da primeira cirurgia. Fui para o hospital, na consulta de retorno, achando que ia tirar os pontos, mas na verdade a minha perna quebrou e fez um Z assim, né? E aí o doutor Renan falou que precisava fazer uma cirurgia de emergência, que tentou colocar no lugar e não conseguiu. Tá. Tranquilo e tudo. Só que eu cheguei lá, o outro residente dele perguntou se eu tinha me jogado da cadeira. Vocês acreditam que o residente falou se eu tinha me jogado da cadeira para quebrar a perna daquele jeito? Eu fiquei olhando para a cara dele, tá? Fui para a cirurgia de emergência, fiz tudo e tal. Só que a mãe achou estranho, porque na cirurgia de emergência não colocaram gesso. Quando eu saí da cirurgia, minha perna foi mole assim pro quarto. A mãe falou da aula de gesso de novo e não colocaram. Os pontos começou a se abrir assim.
os 27 pontos começou a se abrir um atrás do outro. Eu não vou colocar fotos aqui porque é conteúdo sensível e pode dar problema, tá bom? Então começou a se abrir de fora a fora, sabe? E aí começou a se abrir e ficar tudo exposto. Antes de se abrir, eu estava no hospital, eu não tinha dado nem 24 horas e me liberaram para casa. E falaram que qualquer coisa era só eu retornar para o hospital. Meu médico deixou dito. Dito isso, cheguei em casa. Eu já não consegui comer porque eu vim enjoado e tal. Quando foi de noite, começou a me dar reação da anestesia, da anestesia hack, que é uma anestesia que dá da cintura para baixo. Eu comecei a ficar zonza, eu vomitar, e nem os remédios que tinha que tomar eu estava conseguindo tomar. E começou aquela dor de cabeça insuportável, que não parava, que não parava. E sábado de tarde, eu de novo não quis comer nada, só vomitava, até água vomitava, e só, gente, a dor era tão grande que eu só dizia assim pra mãe, por favor, me tira essa dor, deixa eu ir para essa dor acabar. Eu tava pedindo para morrer de tanta dor de cabeça, para vocês terem uma noção, sabe? E aí, a gente foi pro hospital comigo desmaiada, com um dia de operada, na verdade 2, nem isso tinha quase. Não me aceitaram isso, que qualquer urgência, a ordem era me aceitar, né? Não me aceitaram, me mandaram para a UPA. A UPA disse que não poderia ficar comigo, né? Que só iam me estabilizar e não poderiam ficar comigo, porque era um caso de cirurgia recente, que era obrigação do hospital, né? E aí a UPA demorou a me estabilizar, porque ligava para o hospital e ninguém atendia, porque eles precisavam trocar meus remédios com ordem médica e ninguém atendia. Aí o pessoal da UPA acabou tocando por conta própria, né, para me estabilizar. Quando conseguiu me estabilizar, me colocaram num quarto isolado, onde tudo estava apagado. Porque era tanta dor que eu só dizia assim, eu quero ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Eu estava desesperada de dor na cabeça, né? Porque é uma dor aguda que não para. Aí era médico da UPA ligando, cobrando no hospital. A mãe foi lá mais de 50 vezes, sem mentira, e o hospital negando atendimento, dizendo que não tinha residente para atender, e o residente que estava ali era para ter me atendido, não atendeu. Quando a mulher foi fazer o curativo, a minha perna estava abrindo assim, os 27 pontos. Mas por quê? Por que abriu? Porque colocaram um ferro maior que a minha perna. Foi abrindo assim, de fora a fora. Ficou tudo exposto. Tudo exposto. Aí eu fiquei com a perna aberta durante 3 meses até poder fechar. Porque aí eu e a mãe pesquisamos e achamos o Dr. Figueiredo, que faz a técnica de Figueiredo, que é um plástico que tu põe na perna para o tecido vir reconstituindo. Nisso, eu fiz a cirurgia de retirada desse ferro que abriu a perna, fiz a limpeza, fiz a cirurgia de limpeza que tu tem que fazer. E coloquei o Figueiredo, né, que é o plástico.
tá? E de cada 3 em 3 meses eu fazia para manutenção do figueiredo da toca. E fui fazendo. Ao total eu tenho 8 cirurgias com esse meu médico atual. 8. Se for contar todas, dá 13. 8 cirurgias. Que foi a primeira, a segunda de emergência, o figueiredo, a toca do figueiredo, a segunda toca do figueiredo, a miase, que eu tive miase, que é aqueles bichinhos, porque tava calor e começou a coçar o figueiredo e a mãe foi fazer o curativo e uma mosca tinha pousado sem querer. Eu tava com calor e fui abanar assim, né? E a mosca pousou e botou aquelas miases. Aí eu fiz o debridamento da miase e a retiração do figueiredo. Depois eu coloquei o figueiredo de novo. Depois eu fiz uma cirurgia para ver se a minha tíbia ajudava o osso a vir. Eu perdi isso aqui, ó, de osso, com esses erros médicos. Tudo em decorrência do mau atendimento e do erro da segunda cirurgia. Eu perdi isso aqui. Aí eu fiz a tibialização. Fiquei com ferro na perna por dentro uns 6 meses, por aí. Não deu certo. Tirei o ferro. E a última opção é o que eu tô agora, que é o Ilizarov. Eu não posso mostrar aqui pra vocês porque tá tapado, mas eu vou botar fotos aí, tá bom? O Ilizarov é aquele ferro por fora com as argolas, que tá funcionando, graças a Deus. E, gente, a minha história é isso. Agora eu vou contar como é que o computador surgiu na minha vida. Eu mexo em PC desde os meus 13 anos. Eu comecei na Lan House. Depois eu tive o meu primeiro PC, foi um Positivo Neo, que não existia nem placa de vídeo nessa época, eu acho. E aí meu primeiro PC foi um Positivo Neo, que tinha estabilizador ainda. Depois, como a gente não tinha muita condição, né? A mãe conseguiu um HP usado. Depois eu ganhei um notebook da Dell, também de 4 de RAM e Core 2, sabe? Mas era muito bom. E por último, eu montei um aqui com peças antigas do trabalho do meu pai. Eu e ele montamos. Era um Positivo também, com 8 de RAM e um i3 8700, se eu não me engano. Aí, esse PC que eu tenho aqui, que é um PC gamer, hoje em dia, eu não comprei. Foi assim, meu atual namorado, que conheço há 4 anos, que era meu amigo, sempre me falava, faz uma vaquinha pra te conseguir um PC bom, tu é uma guria boa, que trabalha com design e tal. E eu dizia, não, frescura, vou tirar dos outros pra frescura. Só que como eu mexo com design, eu sabia que uma hora um PC que eu tava usando ia pifar, né?
E eu sempre reprimia aquilo, deixava quieto. Aí o meu namorado tudo voltou a falar comigo, que a gente tinha se afastado por coisas do hospital e correria da vida, né? Me pediu namoro, tudo. E fixou essa ideia, não, vamos fazer, vamos fazer. E eu sempre dizendo que não, que não, que não. Até que um dia ele conversou comigo e disse, vamos, tu não tá tirando nada de ninguém, é algo pra ti, já que tu não pode trabalhar formalmente, né? Pra te ter uma rendinha pra ti, pra comprar tuas coisinhas e tal. Aí tá, aí eu conversei com ele, digo, tá, vamos fazer, só que assim, ó, eu quero tudo esclarecido, tudo dentro da legalidade, tudo transparente. Aí criamos a vaquinha. Minha sogra ajudou, meu sogro ajudou, o pessoal do trabalho do meu amor ajudou, ele ajudou, o pessoal das lives ajudou, Suicate, Moraes, a Peruca, todos meus amigos. A vaquinha chegou em 3.300 e pouco. Só que todo mundo sabe que o computador hoje em dia é caro e tal. Aí tava nos 3.000. Aí eu peguei e disse, não, eu vou deixar a vaquinha como tá. Se tiver doação, teve, senão não. Aí a doação começou a cair, não teve mais. E eu mudei a estratégia, digo, vou deixar a vaquinha ativa para o pessoal ver ali, né? Só que eu vou tentar uma coisa diferente. Vou tentar chamar a atenção da Kabum ou da Pichau. Eu fui lá na Pichau, comentei pelo meu, e nada, e nada, e nada. E o João só curtia e não falava nada, e não falava nada. E eu, pô, mas se ele já curtiu, eu chamei a atenção dele. Aí o. o aí tá. Sabe o que eu fiz? Pelo meu perfil pessoal, eu não consegui. Eu fui pelo meu perfil secundário e comecei. Montei uma estratégia de. Cara, eu vou comentar até acabar os posts do João. E comecei. Eu botei o relógio para despertar 4:30 da manhã. E acordava. E acordava e comentava, sem parar, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E fiz trend no TikTok. E a trend chegou a 600 não, 80 mil visualizações, mas não tinha chegado neles. E eu peguei e disse, quer saber, eu vou continuar comentando, uma hora vai. Só que, né, pô, uma marca famosa, notar logo a mim, eu digo, talvez não dê certo, mas vou tentar. E fui comentando. Eu acordava 4:30 todos os dias. E uma postagem do João Nova lá, tava eu comentando, tentando chamar a atenção deles. Até que um dia o João Pichal me chamou nas mensagens no Insta e falou, me passa teu contato. Eu quero saber da tua história. Aí tá, eu passei, só que eu não levei muita fé nele, eu digo, capaz. Aí quando eu abro meu WhatsApp, tava o Lucas, o assessor do João, perguntando a minha história. Aí eu falei assim por cima, né? Não deixarei toda
para não ficar uma coisa extensa. E se eles se interessar pela minha história e perguntar que configuração tu quer, diz pra gente que a gente vai te dar o que tu precisa. Eu digo, olha, eu tenho um monitor pequenininho que eu ganhei de Dia da Mulher. Eu tenho eu só preciso do gabinete, memória RAM e a placa-mãe, né? E placa de vídeo, só isso. Ah, que o resto eu tenho dinheiro pra comprar, né? Eu falei pra eles. Tá, e o João falou. Tá, eu vou ver com o Juninho aqui e te aviso. Aí nisso, no outro dia, uns 3 dias depois que eu cheguei do hospital, eu peguei, eu fui fazer a cirurgia, né? Uma outra cirurgia, né? Aí, gente, quando eu fiz a atibilização, eu tirei osso do quadril pra colocar na perna, tá? Tem mais isso. Aí, tá, peguei, fui pro hospital tirar osso da outra parte do quadril pra botar ali onde tá faltando, né? Junto com o aparelho que eu tô usando. Cheguei em casa e tinha mensagem do Lucas. O João pode te ligar agora pra conversar contigo. E o João falou, eu conversei com o Juninho e a gente resolveu que vai te dar tudo. Tá aí na minha cabeça tudo. Era o que eu tinha falado, o gabinete pra a mãe e as memórias e a placa de vídeo, né? Aí tá tranquilo, tá? Eu falei pra ele, tá bom, muito obrigada, agradeci. Quando esse PC chegou aqui, gente, eu abri a caixa, eu vi o gabinete, tá tranquilo. A mãe começou a tirar teclado, mouse, mouse. Vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Aqui tá o PC, ó. Teclado, mouse. Ali, ó. Monitor. E aí eu peguei e falei assim, não, o João tá louco. Eu falei pra ele que o resto eu comprava, né? Eu não queria abusar da boa vontade deles. Cara, eles me mandaram tudo. Eu fiquei inacreditada, assim. Até o water cooler, não, o cooler, que eu não tinha falado, eles me mandaram, entendeu? Porque essas coisinhas assim eu ia comprar com o dinheiro que eu tinha. Aí o João só falou assim, não, o dinheiro que tu tem, tu guarda pra manutenção. Aí eu gravei vídeo, tem vídeo aqui no canal. E essa é a história, gente. Não vou alongar muito, tá? Porque esse vídeo já vai ser longo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha aqui. E essa é a minha história de vida, sem filtros, sem cortes. Essa é a Brenda para vocês conhecerem. Essa é a Nerd Diversa. Essa é a dona do casal Modo Geek, tá bom? É isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.